Agora que é praticamente certo que o Trump vai colocar tarifas no aço e no alumínio brasileiro, é um bom momento para a gente discutir por que a política de tarifas do Trump não faz nenhum sentido econômico e não vai ajudar a economia ou a indústria americana, mas também como politicamente, em termos de narrativa, é muito bom não só para ele, mas para o Lula que o Brasil tome tarifas. Eu acho que é interessante explorar isso sobre como ter um Estado leva políticos a tomarem decisões onde todo mundo é prejudicado politicamente. Sim, mas você pode sempre apelar para aquele nacionalismo e para aquela narrativa do inimigo para sair ganhando politicamente. E todo mundo paga mais. Por isso que o Brasil continua pobre. Assim, eu tava torcendo pro Trump ganhar a eleição, eu não consigo imaginar como é que alguém que defende liberdade ou prosperidade econômica conseguiria começar a construir o argumento de que a Kamala Harris seria uma boa candidata. Mas, vamos ser sinceros, a política de tarifas do Trump não faz nenhum sentido econômico e não vai beneficiar a população. E assim, se você quiser uma fonte boa sobre isso, você tem... Eu sei que o livro assusta um pouco, mas lá no fim, eu não lembro o capítulo de cabeça agora, mas o Murray Rothbard tem uma discussão no Man Economy and State sobre tarifas e sobre a ideia de comércio internacional, de como numa economia de livre mercado, na verdade, a ideia de internacional não faz nem sequer sentido, é só comércio. E no fim das contas, comércio acontece porque dois lados querem trocar alguma coisa, os dois preferem fazer isso. Se esse lugar de produção está diferente de onde você gostaria, ou a sua opinião como empreendedor está errada, isso acontece, ou isso aconteceu porque o lugar onde você gostaria se excluiu da discussão ao se tornar ineficiente por várias regulações estatais que afastaram a indústria e afastaram a produção. Você encarecer os produtos desse lugar não melhora a vida de ninguém, não enriquece ninguém, porque riqueza está ligado diretamente com produtividade. E é inclusive por isso que o Brasil é pobre. A gente tem basicamente a mesma produtividade dos fatores aos últimos 40 anos. Não é uma questão de preguiça do brasileiro, é uma questão de maquinário, tecnologia, impostos e peso estatal. Produtividade é quanta riqueza, quantos materiais, quantos serviços, bens você consegue produzir com X unidades de esforço ou tempo, e quanto mais você consegue produzir, mais a gente tem sobrando para fazer as coisas. É por isso que a gente era pobre na Idade Média, porque todo mundo passava a vida inteira só para plantar trigo e não morrer de fome. Enquanto isso, hoje a gente consegue ter uma pequeniníssima parcela da população dedicada a fazer isso, enquanto o resto consegue fazer coisas muito mais produtivas, como por exemplo o que você faz ou eu fazendo vídeo de YouTube aqui. Se bem que tem gente que discutiria se isso é produtivo ou não, mas isso não interessa para esse aspecto desse vídeo. O ponto é, produtividade é a chave. No que tarifas melhoram a produtividade do seu país? Nada. É só assim, você é um homem solteiro com mais de 30 anos, você tá calvo, você tá meio barrigudo, você quer atrair umas mulheres, mas você não tá conseguindo, então ao invés de você botar um shape, você vai lá e deixa todo mundo calvo também. No que a humanidade melhorou? Nada, exceto para empresas que vendem produtos de calvície. E tem uma empresa que eles querem anunciar no canal, e eu já respondi para eles algumas vezes que eu não faço ideia de como eu anunciaria um produto de calvície no meu canal. Mas eu acabei de perceber que essa piada... O anúncio estava aqui. E eu vou mandar isso para eles depois. Mas o ponto é... Tarifas são só um imposto nos americanos. Americanos vão pagar mais caro pelos seus materiais, pelos seus bens, produtos e serviços. E agora que estão taxando aço e alumínio brasileiro, não, mas isso vai ajudar siderúrgicas americanas a... Não, ninguém vai mudar uma siderúrgica inteira de lugar porque um presidente tomou uma decisão executiva para mudar o preço de alguma coisa, porque esse presidente não vai mais ser reeleito, é ilegal que Trump seja reeleito, você só pode ser presidente 2 vezes, e é uma ordem executiva que pode mudar a qualquer momento. Você vai mudar uma siderúrgica inteira de lugar por causa disso? Não, é muito mais fácil você só esperar isso passar. E, embora as empresas hoje que produzem aço e alumínio nos Estados Unidos possam ganhar com isso, porque agora o nosso é menos competitivo, todo mundo que usa produtos feitos de aço e alumínio, inclusive todas as outras indústrias que usam isso, vão ter custos mais caros por causa disso e vão se tornar menos competitivas. Não só dentro, onde vão subir os custos para os americanos, mas também fora se elas tentarem exportar. Ninguém sai ganhando com isso. E é curioso que a política de tarifas ela é tão nonsense que até os economistas mais picareta, vazio na cabeça, tipo os MMT keynesiano, eles também conseguem olhar para isso e falar não faz sentido. O que é fantástico porque assim, eles entendem o suficiente para entender que isso não faz sentido, mas não entendem todo o resto. Mas aí eu entendo que você deve estar pensando, mas Rafael, isso não é só sobre a produtividade, mas é sobre a economia e tudo mais, mas sobre uma guerra entre países e o fato de que a China levou boa parte da base industrial e tudo mais. Sim, eu entendo o seu ponto, e é verdade. Já vamos chegar nisso. Antes disso, o que eu quero que vocês entendam é o lado político disso. Porque existe um ganho político. Eu sou basicamente um bardo.
eu acho. Eu trabalho há 17 anos, quando eu era mágico antes, e agora hoje com produção de conteúdo, com contar histórias, com educar, com produzir conteúdo, com de alguma forma entreter vocês, com de alguma forma estar acompanhando a lavagem de louça ou faxina da sua casa. E eu sei que eu fiquei quase um mês sem publicar vídeos e a sua casa deve estar o mais completo horror. Agora você me trocou por alguém, tudo bem, eu entendo. Eu entendo, eu fui comprar cigarro e a família encontrou outro pai. Eu não vou te culpar. Agora, uma coisa que eu aprendi nessa carreira é que uma narrativa, uma história, precisa de um vilão. Precisa ter uma força de oposição para que uma história seja contada. Senão ela é só um ponto, certo? Se não tem uma força de oposição, aquilo que você quer fazer já foi alcançado. E o ser humano empatiza muito mais facilmente com a vítima. A gente gosta do cara mais fraco, a gente gosta do... É por isso que o super-homem é um herói meu pai. Porque o super-homem, ele tem todos os poderes, ele é imortal, indestrutível. Então todas as histórias dele são ou ele tomou kryptonite e se fudeu, ou a Lois Lane fez merda, ou tem algum problema social que ele não consegue resolver porque ele é um alienígena. É isso. Agora, a gente gosta do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, quais são os poderes dele? Jogar teia, pular e ele tem um sexto sentido de vai dar merda. É isso. Ele daria um assessor parlamentar muito bom, inclusive, né? Porque daria o sexto sentido de dizer, cara, não faz isso, vai dar merda. Mas voltando. Ser uma vítima politicamente te ajuda muito. Por isso que essa narrativa de tarifas do Trump ajuda ele na eleição. Porque, assim, a maior parte das pessoas não entende o básico de economia. O que se você parar pra pensar, explica muita coisa. Mas aí quando ele fala, outros países estão roubando a gente, eles estão roubando nossos empregos, eles estão roubando a nossa produção, e eles estão explorando a gente, eu vou colocar tarifas pra resolver isso, a reação do americano médio é, eu não entendi nada, mas eu sou uma vítima. E ele vai me defender. Então, tamo nessa. E é por isso que o Lula sai ganhando com isso. E essa notícia chega num momento muito bom pro Lula, porque uma coisa que eu falei mês passado é que, assim, não tem muito mais o que o Lula possa fazer para melhorar a produtividade dele. Eles não têm a aprovação dele. Não tem muito mais o que eles oferecerem. Não tem como fazer um boom populista. Não tem como fazer... Acabaram as ferramentas que eles podem dar uma trapaceada para de alguma forma. E isso tá refletido na Atlas Intel. E a Atlas Intel é uma das pesquisas que mais rouba pro lado do Lula. E ainda assim a desaprovação do Lula não só em dezembro passou a aprovação, como continuou abrindo. E aqui a gente já tem os efeitos da guerra do Pix. A avaliação dele tá despencando e estão tentando mudar isso de direção. Acho que vai demorar um tempo até a pesquisa capturar a troca do Ministério da Propaganda pro Sidônio. Mas a outra bomba é isso aqui. Alguém convence esse homem. Ele tá a 1% de distância. E só piora. Então o Lula tá numa situação difícil aqui. E eu sei, você vai perguntar, mas Rafael, você não gostaria que fosse o Zema? Eu adoraria que fosse o Zema. Eu adoraria que fosse o Zema. Eu adoraria que o Zema fosse o candidato principal e ganhasse. Agora, eu também estou num lugar chamado mundo real. E no mundo real é o seguinte. Se o Lula for reeleito, não tem Brasil em 2030, talvez. Tem que acabar em 26. Então, se as pesquisas mostrarem, olha, Zema não tem muito... Tá, sei lá, pode acontecer alguma coisa durante a campanha, pode acontecer alguma coisa durante os debates, beleza. Tá. Pode acontecer muita coisa. Agora, se a pesquisa mostrar Tarcísio é prego batido e de ponta virada, cara, vamos ganhar. Certo? Alguém convence esse homem? Eu não é o cara perfeito, tenho várias críticas a ele e tudo mais, mas assim, gente, vamos tirar o Lula? O primeiro, sabe, problemas um de cada vez? Espero que não seja uma noção muito radical. E no que isso ajuda o Lula? Se tem uma coisa que tá dentro da cabeça do brasileiro é um nacionalismo e um patriotismo tacanho. Porque existe um patriotismo e um nacionalismo bom, ok? Que não é coletivista, que não é tosco. Eu gosto desse lugar, das amizades que eu construí, da história daqui. Eu tenho um apreço porque é um lugar bonito, tem boas pessoas, tem uma história legal, tem um shopping bom. Entendeu? Eu gosto daqui. Isso é bom. Agora, também tem um nacionalismo tacanho de Brasil acima de tudo. Tem um negócio de se xingar, falar mal do Brasil. Se bem que é engraçado quando os caras zoam a gente no LoL e daí o pessoal vai lá e faz vampetaço no perfil deles. Quem entendeu, entendeu. Mas tá na cabeça do Brasil colocado um patriotismo, um nacionalismo tacanho, getulista, que o PT também se aproveita disso. Aquele bonezinho deles, aquela campanha daquele bonezinho ridículo deles, o Brasil dos brasileiros, é apelar pra isso. Mesmo quem é de esquerda tem um nacionalismo, tem um patriotismo. Que não faz muito sentido se você parar pra pensar, mas eles não fazem sentido se você parar pra pensar. E eles não param pra pensar.
Então, quando você tem outro país colocando uma tarifa no Brasil para prejudicar a nossa indústria, para tornar a gente menos competitivo, quando você tem quando você tem o Trump falando, porque eles estão usando da gente e tudo mais, isso permite que o Lula se faça de vítima. E cria um bode expiatório. Ele pode falar, não, porque olha só, o Brasil tá indo muito bem, tá voando, literalmente ia chover picanha do céu. Porém, o fascista, eu não preciso nem falar fascista, fica meio forçado. O Trump e os interesses dos bilionários lá nos Estados Unidos estão querendo prejudicar a indústria brasileira. Porque eles querem evitar que a gente cresça e se torne uma potência. Por isso eles estão destruindo o nosso país. E é por isso que você precisa votar no Lula para defender eles. Porque o Tarcísio é da direita. E ele vai entregar o país pro Trump. Cara, você sabe que isso vai funcionar. Você sabe que tem uma porcentagem significativa da população de um QI extremamente limitado que vai olhar para isso e falar, eu ouvi o que eu precisava ouvir. E vai de 13. Lembra da narrativa da Lava Jato, na verdade, é um golpe dos Estados Unidos porque eles querem roubar a Petrobras? Você vai ver gente de direita falando isso. Isso funciona. Então isso é conveniente pro Lula agora. Por isso que é conveniente pro Lula, inclusive, retaliar isso. E ele falou que ele vai retaliar colocando tarifas em empresas de tecnologia. Então, quer dizer, ele ganha mais impostos, prejudica as empresas de tecnologia e redes sociais, pode se fazer de vítima, arranja uma treta com o Trump e o Trump provavelmente vai retaliar a retaliação do Lula, o que permite que ele se faça de vítima de novo. Então, é curioso como é benéfico politicamente para os dois lados prejudicar a economia dos seus países, ao invés de resolver a situação. Seja bem-vindo ao Estado. Isso posto, vamos para o argumento de mais tarifas são necessárias para proteger a indústria americana, porque a indústria chinesa cresceu muito e a China está virando uma potência econômica e isso geopoliticamente é um grande problema, porque é uma ditadura, é um bando comunista e tudo mais, a gente tem que enfrentar isso. Concordo 100%. Tô 100% contigo nessa. Ok? Agora, primeiro, a China não vai passar os Estados Unidos. Segundo, vejam o meu vídeo sobre como 1/3 do PIB chinês basicamente é uma fraude contábil, não existe. Então, calma, não é tão desesperadora a situação assim. Mas, por que indústrias escolheram sair da Europa e dos Estados Unidos e ir para a China? Mão de obra. O grande diferencial que a China tinha para oferecer era mão de obra barata. Mas é uma ditadura. Mas a infraestrutura é uma merda. Mas tem mão de obra barata. Porque a Europa e os Estados Unidos escolheram, ao longo de várias presidências e ao longo de várias gestões, políticas de imigração idiotas, todas elas fazendo tudo menos o certo, que é tentar atrair trabalhadores. O Partido Democrata estava fazendo o quê? Importando eleitores para o Partido Democrata, é isso. E para fraudar a eleição. E a Europa tem feito uma política de atrair pessoas que são analfabetas, inclusive na sua própria língua, muitas vezes, para serem atraídas por benefícios. Tanto que elas vão para os países onde tem mais benefícios, elas não vão para os países onde tem mais trabalhos. Então, qual é o plano aqui? E depois eles criam políticas para excluir essas pessoas do mercado de trabalho. Porque, vamos lembrar, e nessa nova onda de vídeos eu quero fazer esse vídeo muito mais a sério, políticas de salário mínimo e políticas trabalhistas de criar direitos e tudo mais não foram criadas para ajudar os trabalhadores. Elas foram criadas, especialmente aprofundadas na época da grande recessão nos Estados Unidos, com o explícito intuito de excluir minorias. Vamos falar português claro. O salário mínimo foi aprofundado nos Estados Unidos com o explícito intuito de excluir negros da força de trabalho. A ideia era, estamos numa grande depressão, estamos numa crise, e políticos brancos, eleitores brancos se organizaram para subir o salário mínimo para que negros não conseguissem trabalhos, para sobrar trabalhos para os brancos. Essa é a história do salário mínimo. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Vamos focar nos Estados Unidos aqui. Vamos fazer uma política... Tem dezenas de milhões, tem centenas de milhões de pessoas que querem ir para os Estados Unidos e serem trabalhadores honestos. Eles querem trabalhar, eles querem se integrar à cultura, eles querem participar disso. Vamos tentar trazer eles? Não. Não, tá, mas... Existem empregos de indústria que hoje estão pagando salários mais baixos. Mas a gente queria que eles pagassem salários mais altos. Tá, mas eles estão pagando salários mais baixos porque a natureza da estrutura atual de produção industrial, que a produtividade daquilo ali é mais baixa. Com o tempo ao longo da história, ao longo das décadas e séculos, a produtividade de tudo vai subindo. E esses trabalhadores vão melhorando. Tanto que os imigrantes hoje, os imigrantes de 2 ou 3 gerações atrás, eles eram pessoas extremamente simples e hoje os filhos deles são doutores. Essa é a escala natural das coisas, certo? Agora, você tem trabalhos que eles vão pagar menos. Eles não estão roubando empregos de americanos porque eles estão pagando salários mais baixos do que esses americanos querem receber. Então, ou eles vão estar nos Estados Unidos com trabalhadores recebendo salários que estão abaixo hoje do salário mínimo, ou eles vão estar na Indonésia, no Vietnã, no Laos, na China.
Então, se você barra esses trabalhadores de entrarem e barra a contratação deles, adivinha só, essas indústrias vão embora. Indústrias vão para outros lugares onde elas conseguem ter acesso a isso. E vão ficar as indústrias com altos salários e alta necessidade de mão de obra técnica. É isso que vai acontecer e é isso que aconteceu. E depois, em cima disso, os Estados Unidos e a Europa fizeram várias regulações que são prejudiciais para o desenvolvimento econômico. E aí eles perderam empresas para a China. Cancela isso. Cancela isso. É simples. Tanto que indústrias estão começando a fugir da China hoje e ir para países como Indonésia, Laos, Vietnã, etc., porque são salários mais baratos. O salário na indústria chinesa hoje é mais alto que o salário brasileiro. E por último, tem um argumento que o Trump meio que faz e quem apoia essa política de tarifas meio que faz, que é: não, mas os Estados Unidos industrializaram com essas tarifas. Bom, sim, o Michael Jordan bebia pra caramba. O Roy Jones Jr., melhor boxeador da década dos anos 90, bebia pra caramba. Tanto que ele tem uma música que ele fala: Smoke, I drank, I'm supposed to stop, but I can't. Ele é um degenerado. E ainda assim ele era o melhor boxeador da década. E o Michael Jordan é o melhor jogador de basquete provavelmente da história. Não sei, eu não acompanho basquete ultimamente, mas eu sou dos anos 90 e eu conheço Michael Jordan. O fato deles beberem não era o segredo do sucesso deles. Tarifas são destrutivas, elas são ruins para a sua economia, ponto. Se um país cresceu mesmo tendo elas, é porque ele teria feito ainda mais se não tivesse elas. Agora, é importante entender por que existiam tarifas nos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX, que é quando você teve uma grande industrialização nos Estados Unidos. E, curiosamente, eu adoro estudar esse período da economia americana, eu consigo debater ele muito extensivamente. Então, assim, vamos lá. Primeiro, a grande industrialização dos Estados Unidos veio um pouco depois do fim da Guerra Civil, que acabou, paz, finalmente, que é um grande diferencial que os Estados Unidos tinham em relação à Europa. Embora tivesse alguns conflitos localizados, você não tinha guerras gigantescas. Você teve baixos impostos, você tinha um governo ainda muito pequeno, você tinha um controle razoável, muito razoável de inflação, você tinha uma grande liberdade econômica e você tinha uma massa de imigrantes muito gigantesca vindo. Então você tinha mão de obra fácil e mão de obra que quer vir para trabalhar, para construir uma nova vida. E durante esse período, aí, até 1920, 30, sim, os Estados Unidos tinham altas tarifas. Por um motivo operacional relativamente simples. Como é que você vai cobrar imposto de renda em 1882? É por isso que eles tinham tarifas. Porque se você precisa financiar o governo, você vai fazer isso com tarifas, você coloca algumas alfândegas nos alguns portos que existem nos Estados Unidos, são algumas dezenas, e com uma equipe relativamente pequena, você consegue tributar isso e lidar só com os mercadores, só com os navios e tudo mais. Então você não incomoda a população, não tem cobrador de imposto batendo na porta das pessoas. Não tem que ficar todo mundo vendo qual que é a renda. Até porque, imagina conferir isso. Como é que você vai conferir a renda das pessoas? Entendeu? É uma operação simples. Nos portos você coleta os impostos assim. E essa é a tecnologia que existia de cobrança de impostos pela maior parte do pós-renascença. Tarifas eram muito simples, porque você pode colocar isso assim. E o movimento de empresas era muito mais difícil, então era um pouco mais difícil evadir esse tipo de coisa. Por isso que tarifas existiam. E depois, quando o imposto de renda veio nos Estados Unidos, isso é uma coisa que também pouca gente sabe, inclusive nos Estados Unidos. A ideia era, nós vamos ter um imposto de renda para acabar com as tarifas. Sabe o que aconteceu? Acabou com os dois. Então agora também, quando vem essa conversa de, nós vamos colocar tarifas para tirar o imposto de renda. Primeiro, você tem noção do quanto vai ter que ser cobrado de tarifa para fazer isso? Segundo, eu já ouvi essa conversa antes. Então, por mais que você tivesse tido tarifas relevantes nos Estados Unidos no fim do século XIX, começo do século XX, e esse tenha sido a época de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, ele se desenvolveu por causa dos fatores que eu falei antes. Era simplesmente um bom país para fazer negócios apesar das tarifas, e tarifas eram normais no mundo inteiro. Não é mais o caso. Agora, os Estados Unidos conseguem resolver essa situação? Sim. Que é o lado certo do governo agora, que é o Elon Musk cortando gastos, simplificando a operação do governo. Eles conseguem reduzir o déficit, eles podem conseguir reduzir gastos americanos, eles podem conseguir reduzir impostos com isso, eles podem conseguir reduzir a burocracia e com isso atrair mais empresas. Agora, o grande entrave para eles aqui vai ser o problema demográfico. Se você fizer tudo isso, você vai ter baixo desemprego, os salários vão começar a subir. Existem dezenas de milhões de pessoas que querem ir para os Estados Unidos, honestamente. Se integrar à cultura, trabalhar e participar do American Dream. Se os Estados Unidos criarem algum visto disso, falar, vamos atrair empreendedores que vão gerar empregos, vamos atrair esses trabalhadores, cara, é um checkmate na China. Não tem o que ela fazer, não tem resposta
A cultura americana é melhor, a economia é mais desenvolvida, os salários são melhores. Não é uma ditadura. Você tem liberdades. Você tem livre fluxo de capitais. Você tem agora um governo amigável à cripto, que pode parecer pouco hoje, mas daqui 10 20 anos vai ser extremamente relevante. Como é que a China responde a isso? Ela não tem resposta. É isso que eles vão fazer? Por esse vídeo é isso.